você. Pois breve venho buscar a minha igreja e levar você. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Você é escolhido por Deus e tem hora marcada. Seu momento de ser campeão está pra chegar. Muitos já te humilharam, te colocaram em um banco de réu, te acusaram sem saber que você é cidadão do céu. Deus vendo tudo inverte o quadro da história e promete que pra tua vida o melhor vai fazer. Quem pisou em você ainda vai te ver revestido com couraça de fé. Vão montar até arquibancada pra ver de perto quem você é. Vão se admirar quando verem um milagre que Deus pode fazer, de pegar quem foi pisoteado e pôr em cima do pódio e dar autoridade pra nele vencer. Deus pega quem foi humilhado e faz vencedor, levanta presidiário pra governador, até quem foi jogado nas margens de um rio faz libertador. Esse Deus tem feito coisas que causam arrepio, até quem duvidavam com os olhos viram. Elias vai na carruagem deixando uma capa para abrir o rio, e um milagre hoje aqui vai se realizar. O que foi humilhado Deus vai exaltar, vai colocar entre os grandes para governar. Não foi para perder que Deus te convidou. Você saiu do Egito para ser mais que vencedor. Admirar quando verem um milagre que Deus pode fazer, de pegar quem foi pisoteado e pôr em cima do pódio e dar autoridade pra nele vencer. Deus pega quem foi humilhado e faz vencedor, levanta presidiário pra governador, até quem foi jogado nas margens de um rio faz libertador. Este Deus tem feito coisas que causam arrepios, até quem duvidava com os olhos viram. Elias vai na carruagem deixando uma capa para abrir o rio, e um milagre hoje aqui vai se realizar. O que foi humilhado Deus vai exaltar, vai colocar entre os grandes para
foi para perder que Deus te convidou. Deus pega quem foi humilhado e faz vencedor. Levanta presidiário pra governador. Até quem foi jogado nas margens de um rio faz libertador. Esse Deus tem feito coisas que causam arrepios. Até quem duvidava com os olhos viram. Elias vai na carruagem deixando uma capa para abrir o rio. E um milagre hoje aqui vai se realizar. O que foi humilhado Deus vai exaltar. Vai colocar entre os grandes para governar. Não foi para perder que Deus te convidou. Você saiu do Egito para ser mais que vencedor. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 57 minutos, 17h53, né? Peço perdão aí, acostumado já entrar quase no início da nossa oração. Por isso, agora na Serra são 17 horas e 54 minutos, diante do estúdio central, com certeza, da Rede Popular de Rádio, aqui do bairro de Taquarão, Serra, Espírito Santo, Brasil, para todo o planeta Terra. Está começando mais um programa Falando de Jesus, sobre a permissão, sobre as bênçãos e sobre a vontade do Pai, do nosso eterno Deus. Quero desde já agradecer a você, meu amigo, a você, minha amiga, a você que está nos ouvindo neste momento nas praças públicas, a você que está no seu comércio, a você que está na sua residência, a você que está num ponto de ônibus, a você que está fazendo caminhada, a você que está chegando do trabalho exatamente nesta tarde maravilhosa de quarta-feira, dia 16, exatamente mês 11, ano 2016. Agradecemos a Deus porque até aqui o Senhor, o Eterno Pai, tem nos ajudado, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos dado força para cada dia nós vencermos as nossas dificuldades, nós vencermos as nossas lutas, nós vencermos exatamente tudo de acordo com o Senhor quer. Quero desde já agradecer a você também que está nos acompanhando pelo site, a você de São Mateus, a você de Linhares, a você de Vitória, Vila Velha, Cariacica, a você exatamente do México, você da Itália, a você do Japão, a você que está nos ouvindo nos Estados Unidos, a todos que nos ouvem também na França, aonde você estiver. Quero convidar você para estar junto conosco nesse pequeno tempo exatamente que Deus permitiu que nós pudéssemos estar falando com você, porque você pudesse estar emprestando o seu ouvido, que você pudesse abrir o seu coração para que você possa ouvir a palavra de Deus. Já está presente no estúdio da Rede Popular de Rádio o mensageiro, portador da palavra que não é minha e não é sua, mas é de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo para levar até você aonde você possa estar ouvindo. Quero mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Digigospel que estão conectados conosco, os ouvintes da Rádio TV Providência, que também está em rede conosco, a você que está exatamente em qualquer lugar do Espírito Santo, a você que está em qualquer lugar do Brasil, a você que está em qualquer lugar do planeta Terra. Ontem, exatamente 15 de 11 do ano de 2016, teve um feriado nacional e nós ficamos exatamente fora do ar do sistema de rádio via cabo. A rádio online, ela trabalhou normalmente. E algumas pessoas, hoje conversando comigo, me perguntaram por que quando a rádio via cabo está fora do ar, a rádio online não pode transmitir o programa Falando de Jesus. E isso está no meu coração, eu estou conversando com o Papai do Céu para exatamente nós estarmos preparando. Quando o sistema de rádio via cabo está fora do ar, a rádio online nesse horário exatamente vai estar transmitindo o programa Falando de Jesus. Eu quero desde já agradecer a Deus por essas pessoas que sentem falta, por essas pessoas que gostam de ouvir o programa, por essas pessoas que são amantes da palavra de Deus, então tem falado comigo e nós vamos estar vendo o meio exatamente de como de transmitir este programa
na rádio online, ok? Então, se Deus quiser, vamos colocar para Deus e Deus vai dar essa resposta para você, ouvinte de qualquer lugar do Brasil, que já está acostumado a ouvir todos os dias a palavra de Deus, porque Deus aqui sempre renova a sua palavra através dos seus mensageiros. Deus sempre traz algo de novo para mim e para você. Deus traz algo para nos corrigir. Deus traz algo para exatamente edificar. Deus traz algo para nós, para que nós nos fortalecemos na sua palavra. Então, eu quero agradecer muito a essas pessoas, ouvintes do programa Falando de Jesus, que falaram e me perguntaram, ok? Bom, nós vamos estar convivendo isso, e se Deus assim permitir, e tudo é da permissão de Deus, e tudo da vontade de Deus. O que for para Deus, nós vamos estar vendo tecnicamente se dá para fazer e executar. O que depender de mim, nós vamos estar fazendo, mas nós dependemos de outros meios para estar fazendo este programa, não ao vivo, mas transmitido pela rádio online, ok? De repente vai entrar a fala direto, sem a saudação. Vamos ver como que vai ser. Vou bater um papo com meu amigo Graucio Santos para ver como é que nós fazemos. Por falar no meu amigo Graucio Santos, eu quero comunicar aos ouvintes do programa GS Missões, que nesse período até sábado, o GS Missões não vai estar sendo transmitido devido a umas mudanças técnicas aí. E se assim Deus permitir, a partir de segunda-feira, o programa GS Missões vai passar a ser transmitido de 8 às 22 horas. Porque exatamente nesse período, acabando o programa, já entra o programa Momento Gospel, aí já é uma sequência evangelística direta, ok? É assim, é o programa, é a Rede Popular de Rádio, acentuando a sua programação para ela ficar exatamente como Deus quer. Quero também avisar você que todos os dias, de segunda a sábado, na parte da manhã, tem um programa Bom Dia Comunidade, aqui com meu amigo Sebastião. Ele transmite o programa ao vivo da Rede Popular de Rádio para todo o Brasil. E também você não pode perder, às terças, quinta e sábado, o programa O Bom Samaritano, um programa espiritual semanal. Exatamente, eu falo para os irmãos que é a Escola Bíblica Semanal, aonde tem a apresentação do irmão Tiago e do irmão Paulo Sérgio, sempre trazendo um estudo da palavra e também com a mensagem da palavra de Deus. Bom, agora na Serra são 18 horas. Antes de eu soltar a oração inicial, eu quero agradecer a Deus muito, mas muito mesmo. Ontem foi um feriado nacional, mas para mim foi um motivo de vitória. Como você ouviu aqui cantando a Letícia Caroline no Tempo de Deus, você ouviu também o Odair José cantando Mais Que Vencedor. E para mim ontem foi mais do que vencedor. Para mim foi mais do que o tempo de Deus, porque Deus permitiu exatamente nessa data, 15/11 de 2011, acontecesse um incidente com um dos meus filhos. Mas a mão de Deus, a poderosa mão de Deus, ela interviu. Os anjos de Deus exatamente bramaram e não deixou que acontecesse algo fatal com um dos meus filhos. Por isso eu tenho que agradecer muito a Deus, porque Deus já me deu e também deu ao meu filho uma grande vitória. E uma das vitórias que nós temos é a vida, porque a partir do momento que nós deixamos de existir, ok? A nossa vida passa a ser tomada conta por Deus até o juízo final. E Deus permitiu que meu filho pudesse ter o incidente, que ele pudesse passar por tudo que ele passou, mas que Deus abrandou para mostrar a ele que ele é Deus. Ele é Deus que ama, Ele é Deus que corrige os seus filhos, Ele é Deus independente do teu credo, da tua religião, do que você faz. Mas Deus sempre dá uma oportunidade, como também deu para o meu filho nesta data, 15/11 de 2011. Eu sou grato a Deus pela vida do meu filho, por tudo que Deus tem feito para ele e também por ele. E também sou grato a Deus exatamente por todos vocês que estão nos ouvindo, que têm nos acompanhado. Agora na Serra são exatamente 18 horas e 2 minutos.
Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um
são a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vos saúdo com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você que está conectado, você que está ouvindo ou até mesmo assistindo a programação, louvado seja o Deus de Israel. Aqui quem vos fala é o presbítero Jânio e tenho uma palavra do trono do Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo para você que de repente está passando por uma vida apertada, para você que está passando por uma vida que somente Deus pode agir e operar na sua vida. Eu tenho uma palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está conectado neste momento. Você que está com a sua Bíblia Sagrada, abre ela no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, no versículo 28. Às vezes você deve estar pensando, mas é um texto conhecido, muitos já apregoaram sobre este texto, sobre esta leitura bíblica. Agora vamos ouvir de novo. Eu quero lhe dizer neste momento, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela se renova a cada dia, a cada momento, a cada segundo, milésimo e centésimo. A palavra de Deus, ela se renova. E hoje o Senhor Deus de Israel vai falar contigo. É só você estar ligado nos céus. A palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Assim está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só este versículo, só esta parte do texto sagrado que Deus colocou em meu coração. Feche os seus olhos, vamos orar ao Santo de Israel. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, desde já, ó Pai, venho lhe agradecer, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor, meu Pai. Venho lhe agradecer por essas vidas, meu Deus, meu Pai, que estão conectadas, que estão ligadas, Senhor, para ouvir a Tua voz. Continue falando, Senhor, meu Deus, meu Pai, aos vossos corações. Continue, Senhor, meu Deus, meu Pai, operando em nossas vidas, ó Deus. Lhe agradeço desde já, Senhor, meu Deus, meu Pai, por tudo, Senhor. Fala, Senhor, meu Deus, não o que nós queremos ouvir, o que nós desejamos ouvir, mas sim o que o Senhor já preparou para cada um de teus filhos e tuas filhas. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Você deve estar perguntando, mas por que esta palavra? Nós já ouvimos muito em falar, nós já ouvimos pregadores está apregoando, de estar ministrando sobre este texto. Conhecemos este texto,
Mas como eu falei, amados irmãos e irmãs, a palavra do nosso Senhor Jesus, ela se renova a cada momento. O Deus de Israel quer falar contigo. O Deus Todo-Poderoso quer falar com você que se encontra com o seu coração angustiado, que se encontra com o seu coração apertado, quer falar com você que está nesta vida apertada pelas drogas, pela prostituição, pela criminalidade, quer falar com você, você que foi até mesmo rejeitado pelos próprios parentes, você que já não tem mais credibilidade na praça, você que já é visto aos olhos da sociedade como uma pessoa que não tem mais jeito, não tem mais solução. O Senhor Deus de Israel, Ele vai falar contigo. Louvado seja o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Meditando na palavra do Altíssimo, meditando na palavra de Deus, aqui eu vejo, amados irmãos, com um olhar espiritual, o Senhor Jesus falando abertamente que Ele é o que pode solucionar a vida do ser humano aqui nesta terra. Eu vejo aqui com os olhos espiritual o Senhor Jesus, Ele confirmando que somente Ele pode resolver a sua situação, o que você está passando, o que você está vivendo, a situação que você se encontra. Eu não sei, mas o Senhor Deus de Israel, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, aleluias. A palavra do nosso Senhor Jesus, no mesmo evangelho de Mateus, a palavra de Deus nos revela que quando Jesus Cristo, Ele se encontra ali com aquele homem chamado Mateus, louvado seja Deus, sentado, aleluias, na alfândega, o Senhor Jesus, Ele chama Mateus, o Senhor Jesus, Ele vai fazer um convite a este homem, e este homem, louvado seja Deus, ele atende o pedido de Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes o Santo de Israel está te chamando, meu irmão, minha irmã, quantas e quantas vezes a palavra de Deus vem a ser falada aos seus ouvidos e você não atende, mas o Senhor Jesus, Ele não cansa, o Senhor Jesus, Ele nunca cansa de estar te chamando, Ele te chama neste momento, por isso Ele está dizendo, vinde a mim, eu sou o único que pode resolver a sua situação. Mais uma vez eu te falo, eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, a sua situação financeira. Ah, meu Deus, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor nosso Deus sabe. Por isso a palavra de Deus nos revela que o Senhor Deus de Israel enviou o seu Filho único para morrer por mim, para morrer por você, não somente pelos nossos pecados, não somente para nos salvar da morte, mas também para estar nos aliviando de todo o mal, para estar nos aliviando de toda a carga pesada do inimigo sobre as vossas costas. O Senhor Deus fala abertamente comigo e com você. Bastamos nós ouvirmos a palavra dele e atendermos o pedido dele. O Senhor Deus de Israel, Ele está sempre disposto a estar nos ajudando. E o Senhor Jesus, quando Ele se encontra na casa de Mateus, aqueles homens conhecedores da palavra, aqueles doutores, aqueles homens que se encontram ali ao redor daquela mesa, começam a falar, começam a criticar, a murmurar, começam a dizer, este homem que se diz ser santo, estar assentado com pecadores, este homem que se diz ser o Filho de Deus, estar assentado na roda dessas pessoas escarnecedoras, dessas pessoas que aos nossos olhos já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Ei, o Senhor Deus de Israel, como sabe de todas as coisas, Jesus, Ele chega e fala para aqueles homens, eu não vim para os que são sãos, eu não vim para vocês que estão sãos, para vocês que sabem, eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que estão precisando, necessitando de uma ajuda espiritual, aqueles que estão precisando de sair da situação que se encontra. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Por isso Jesus aqui mais uma vez Ele está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido. O Senhor Jesus está te chamando, o Senhor Jesus está dizendo para você, eu sou o único que pode tirar você das drogas, eu sou o único que pode tirar você da vida que está passando, da vida da criminalidade, eu sou o único que pode fazer algo ao seu respeito, eu sou o único que
que pode botar você novamente na sociedade, como a sociedade vem vendo, vem observando aqueles que se encontram neste mundo fazendo as coisas erradas. Oh, aleluias! Muitas das vezes você chegou até a ouvir que não tem mais jeito, não tem mais solução para a sua vida. Ei, preste atenção. Louvado seja o Deus de Israel. Eu tenho certeza absoluta que Deus está falando com você. Deus está falando com você que está com seu coração apertado, que vive a maioria do tempo, que vive a maioria das vezes questionando, falando com si mesmo: o que vai ser da minha vida? O que vai ser de mim em diante? Ei, o Senhor Jesus é a solução dos seus problemas. O Senhor Jesus é o que pode tirar esse fardo pesado que está te apertando, que está, louvado seja Deus, trazendo profundas, louvado seja Deus, decepções na sua vida. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro que todos aqueles que vão até ele, ele não deixa de fora. Ele não abandona. A própria palavra do nosso Senhor Deus nos revela que pode uma mãe deixar de amamentar, pode uma mãe deixar, louvado seja Deus, de cuidar do teu filho, da tua filha. Mas o Senhor Deus te diz neste momento: eu por todavia não vos abandonarei. O Senhor Deus, ele não nos abandona. O Senhor Deus, ele está sempre presente em nossas vidas. Bastamos nós outros ouvirmos a palavra. Bastamos nós outros acreditarmos na palavra. O Evangelho de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus. Eu louvo a Deus Todo-Poderoso que a minha vida hoje está transformada. Hoje eu estou falando para você. Hoje eu me encontro aqui falando contigo. Você que se encontra aí, meu Deus, precisando de algo. Mas o ser humano não pode te dar este algo. O ser humano, por todavia, ele pode se esforçar para te trazer a alegria, a felicidade, mas é uma alegria, uma felicidade passageira. Somente Deus tem a alegria eterna. Louvado seja o Deus de Israel. Em Apocalipse nos revela que o Senhor Deus de Israel, ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. É uma palavra que vai ser cumprida. É uma promessa de Deus que vai ser concretizada na minha e na sua vida. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Mas o segredo, meu irmão, minha irmã, está aqui. A palavra de Deus é ela que liberta, é ela que cura, é ela que restaura. É ela que é o verdadeiro alimento para a nossa alma. Louvado seja o Deus de Israel. O Senhor Deus está falando contigo neste momento. Você que se encontra nos quatro cantos deste mundo, aonde esta voz está sendo soada, não é a minha voz, é a voz do Espírito Santo falando contigo. Eu sou apenas um instrumento usado por Cristo. Louvado seja Deus para enviar esta palavra até você. Você que se encontra aí com seu coração angustiado, você que se encontra aí nesta vida do tráfico, na vida do crime. Ei, de repente eu estou falando com você, está com seu celular ligado aí na boca de fumo, mas está ouvindo esta palavra. O Senhor Jesus tem um grande projeto de salvação na sua vida. Basta você atender este pedido. Louvado seja Deus, vinde, Ele está te chamando, Ele está dizendo para você neste momento que Ele é a solução dos seus problemas. Ele pode te tirar desta vida que você está neste momento. Oh, aleluias! Foi o Senhor Deus de Israel que agiu e está agindo na minha vida. Hoje eu me encontro aqui, hoje eu me encontro pela graça do Senhor Jesus, porque eu li esse texto e tive, louvado seja Deus, um encontro com Cristo. Louvado seja o Santo de Israel. Eu vi o próprio Cristo perante a minha frente e me chamando, porque eu já estava cansado, eu já estava sobre a opressão do opressor, do inimigo.
Eu estava com meu fardo pesado a todo dia da minha vida, carregando um fardo de miséria, um fardo de discórdia, um fardo de desgosto. Mas o Senhor Jesus, Ele mudou e continua mudando a minha vida. E assim Ele quer mudar a sua vida também. Louvado seja o Santo de Israel. A fé, meu irmão, minha irmã, ela vem pelo ouvir a palavra. Ela vem pelo ouvir a palavra. Se você está ouvindo esta palavra do Senhor Jesus, o salamande cantarabachou emede cantarabandai, ouve esta palavra e guarda esta palavra na tauba do teu coração e aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente libertador, salvador de sua alma. Tenho uma pergunta para você: para onde a tua alma vai se você for recolhido agora por Deus? Para onde a tua alma vai estar indo neste momento? É você que decide, meu irmão, minha irmã. É você que decide. A Bíblia Sagrada diz a respeito de dois caminhos. Um caminho largo, que leva para a perdição, que leva para a morte, e tem um caminho que leva para a vida eterna. É um caminho espinhoso, é um caminho cheio de obstáculo, é um caminho estreito, mas se eu e você pararmos para pensar, o Senhor Jesus Cristo, Ele assumiu este caminho estreito, e este caminho estreito levou Ele até a cruz do Calvário. Este caminho estreito levou Jesus Cristo até ali naquela cruz para morrer por mim e por você. Por isso Ele chama, por isso Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Louvado seja o Deus de Israel. A palavra de Deus nos revela que muitas pessoas, ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar do Filho de Deus, que Ele estava fazendo prodígios em todo o canto que Ele passava, em cada lugarzinho que Ele passava, era um milagre ali, era outro milagre aqui. Era cego enxergando, paralítico andando, coxo sendo curado, demônios sendo expulsos. Pessoas ouviram falar de Jesus. Você tem ideia? A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu, eu creio desta forma, ela ouviu falar de Jesus Cristo. Ela antes tinha gastado tudo, e de repente você está gastando o que você até não tem para libertar, para tirar o seu filho da situação que ele está vivendo. De repente você já está gastando, ou já gastou a sua única esperança nas coisas materiais. Ei, o que pode te ajudar neste momento é o Senhor Jesus. O que vai libertar, o que vai te tirar deste sofrimento, deste fardo pesado, é o Senhor Jesus. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. Ela não mediu esforço, ela não mediu nenhum tipo de esforço para chegar até a orla de Jesus, e ela pela fé, acreditando, crendo que somente tocando naquela orla, naquela época, quem diria que um pedaço de pano iria curar uma mulher? É sua fé. Coloca a sua fé em ação. Coloca a sua fé em ação, começa a trabalhar pela fé. A palavra de Deus diz que a fé, ela move montanhas. A palavra de Deus diz também que o cristão, ele é sustentado pela fé. Louvado seja Deus. Tudo bíblico, tudo dentro da palavra do Senhor Deus de Israel. Isaías, ele dissera que o Senhor Jesus iria padecer por causa de nós. O Senhor Jesus ia levar sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Tudo isso Jesus passou pelo caminho estreito, e ele nunca recusou este caminho estreito. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando contigo. Deus está falando que Ele é o único que pode fazer algo ao seu respeito. Comece a clamar a Deus. Comece a buscar ao Deus Todo-Poderoso. Eu comecei a fazer isso, a buscar a Deus. Mas eu tive que, mais uma vez eu vou falar, renúncia. Você tem que renunciar tudo o que separa de você com Deus. Tudo aquilo que é da carne, você tem que renunciar.
os desejos da carne. Esta é a palavra que o Senhor Jesus tem para contigo neste momento. Muitos foram até Jesus porque ouviu falar de Jesus. E quantas vezes você está ouvindo falar de Jesus? Quantas vezes você está ouvindo falar que Jesus é a solução da situação que você está vivendo? Jesus é o único que pode abrir uma porta de escape na sua vida. É você que tem que decidir. Tem um texto sagrado que muitos textos eu me espelho neles. Mas tem um texto que chama muita atenção, um texto de uma mulher moabita, uma mulher chamada Ruth, uma mulher que por ouvir as palavras do Senhor Deus dos Hebreus, através de Noemi, no seu capítulo 1 de Ruth, se a gente for analisar essa história, uma mulher moabita, uma mulher que vivia em um mundo pagão, em um mundo pecaminoso, esta mulher, ela acendeu uma chama de fé tão grande dentro dela, que ela decidiu, ela tomou a decisão de seguir Noemi, nem queria saber se o povo de Israel ia aceitar ela ou não. Ela tomou a decisão de seguir a Noemi, de ir para Judá, uma terra pela qual o Senhor Deus estava sempre presente. Oh, aleluias! De repente está na hora de você tomar uma decisão, meu irmão, minha irmã. Faça essa experiência, toma esta decisão. Vá até Jesus. Jesus, ele te chama. Jesus está te chamando. Jesus, ele me chamou. Ouvi, fui até ele e olha onde eu estou. Olha onde eu me encontro. Ei, as bênçãos que Deus tem para mim e para contigo. Nós temos que ir até ele. De repente você está em busca de um milagre. Muitas das vezes eu falo isso. Não sou contra. Jamais. Eu não sou contra. É a obra de Deus. Muitos fazem campanhas de salvação, campanhas de prosperidade, campanha de libertação, é campanha, mas só que muitos vão apenas para receber a bênção. Ei, o Espírito Santo de Deus mandará, baixou e me decantará, fala contigo, para de ir ao encontro da bênção e vai ao encontro do autor da bênção, que é Jesus Cristo. Você tem que ir ao encontro do autor da bênção, que é Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela precisava de uma bênção, mas ela foi no autor da bênção. O cego de Jericó precisava de uma bênção, mas ele clamou pelo autor da bênção. Ei, faz igual esses heróis da fé. Vai, busca o autor da fé. Vai, busca o autor da bênção. O autor, o libertador, o salvador, o que vai transformar a sua vida. Jesus Cristo, ele é a única saída do que você está passando, do que você está vivendo. Não sei o que se passa na sua vida. A única coisa que eu tenho para te dizer, convicto, comece a buscar Jesus. Comece a buscar o autor e o consumador de nossas vidas. Jesus Cristo de Nazaré. É ele que vai te libertar. É ele que vai te salvar. É ele que vai restituir tudo que você perdeu. Ele vai, porque ele tem esse poder. Louvado seja o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Eu deixo esta palavra para você, meu irmão, minha irmã. Medite na Bíblia Sagrada. Medite nas palavras do Santo de Israel. Somente ele pode fazer algo ao seu respeito. De repente você está neste momento angustiado. Comece a orar a Deus. Comece a buscar a Deus. Oh, aleluias. Davi, ele, na sua angústia, ele buscava ao Senhor. Tem os Salmos 40 que deixa bem claro: esperei com paciência no Senhor. Mas presta atenção, Davi deixa bem claro que ele esperou. Se Davi estava esperando, é porque Davi, ele clamou, ele buscou a Deus e colocou algo para Deus agir e operar na vida dele. Por isso ele escreveu este salmo. Está bem claro. Oh, aleluias. Esperei com paciência. Ou seja, ele esperou a resposta de Deus. Deus, ele está para te dar uma resposta. Deus, ele está para te dar uma resposta. Basta você ter paciência e saber esperar que o tempo de Deus vai ser concretizado na sua vida
Eu creio em nome de Jesus. Aqui quem vos falou foi o presbítero Jânio. Eu desde já agradeço esta rica oportunidade de mais uma vez estar trazendo a palavra do Altíssimo. E pense bem, analise bem, somente Jesus Cristo pode te libertar da situação que você se encontra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus Todo-Poderoso pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs que estão ligados, que estão assistindo, ouvindo esta poderosa palavra. Eu agradeço a todos aqueles que se encontram em Montanha, Espírito Santo, São Mateus, os que se encontram em Linhares. Louvado seja o Deus de Israel. Aqueles que se encontram na Vista da Serra, a irmã Luzia, um abraço para a vossa irmã que não perde este programa, sempre está ligado. Eu quero desde já profetizar a libertação, a cura e a restauração na sua vida. Receba em nome de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus. Pai nosso que estais nos céus, mais uma vez eu lhe agradeço, Senhor meu Deus, meu Pai, pela tua palavra. Lhe agradeço, Senhor meu Deus, por cada vida. Lhe agradeço, Senhor meu Deus, pela vida do santo anjo, Senhor meu Deus, meu Pai, desta emissora, Senhor, que é usada, meu Deus, para levar a tua palavra pelos quatro cantos do mundo. Senhor meu Deus, eu acredito, eu creio que está sendo cumprida a tua palavra, o teu ide, Senhor meu Deus, meu Pai. Pai querido, Pai santo, esteja e seja com todos neste momento. Agradeço ao Senhor, meu Deus, meu Pai, de coração, em nome de Jesus, Pai. Continue conosco falando, meu Deus, aos vossos corações, e que cada um, Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, esteja, meu Deus, meu Pai, sendo abençoado por esta palavra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejam todos na graciosa paz do Senhor Jesus. Amém. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 37 minutos, 18 e 37. Agradecer a Deus pela essa oportunidade de nós ouvirmos, porque exatamente é esse Deus que é permissor da nossa vida. Ele é o permissor de nós termos essa grande oportunidade de ouvir a sua palavra. Palavra essa que foi traduzida através de alguns, vou falar assim, de alguns fatos bíblicos, né? Vamos falar assim desse fato, fatos que esses estão confirmados na palavra de Deus e que se faz testemunho na nossa vida. Quando o mensageiro falou sobre o milagre do fluxo de sangue, e ele falou de uma forma assim, quem diria, assim, eu acho que foi isso que eu ouvi, um pedacinho de pano. Só que aquela orla de pano não era simplesmente uma camisa igualzinho da Rede Popular. Não é igualzinho, talvez, do terno que o irmão está usando. Aquela orla, aquele pano, ele era um pano sagrado. Ele era cheio de unção, ele é cheio de espírito, ele era cheio assim, de liberação, de cura para aqueles. Mas só poderia. Muitos tocaram naquele pano. Muitos tocaram. Porque quando a palavra de Deus fala que Jesus era empurrado para cá, Jesus era empurrado para lá, as pessoas queriam tocar nele. Mas só eram curados aqueles que tinham fé nele. Aqueles que se arrependiam e reconheciam ele como Filho de Deus. Aí a cura saiu. Porque a mulher do fluxo de sangue, segundo os relatos da Bíblia, ok? Jesus não viu ela. Jesus não viu ela, mas Jesus sentiu que dele saiu o poder. E hoje nós podemos sentir
que Jesus libera poder através da sua palavra. Jesus libera exatamente poder, cura, libertação através da sua palavra. Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar firme na rocha. O irmão falou sobre Davi. Exatamente. Davi esperou no Senhor, mas ele continuou a sua batalha, ele continuou a sua guerra, ele continuou a sua caminhada, mas confiando no Senhor. E esperou no Senhor. E Davi esperou tanto no Senhor que a vitória dele veio no final. A vitória dele veio no final da vida dele. Deus marchava com Davi, Deus dava as vitórias a Davi, mas o que Davi colocou para Deus, esperar no Senhor, ele alcançou no final da sua vida. E o irmão trouxe outras mensagens aqui, muito importante para a minha vida, para a vida você que nos ouve. Inclusive eu quero mandar um abraço para você que está em Itapemirim, nos ouvindo aí, até assistindo, a você que está em Nova Friburgo, ok? No estado do Rio de Janeiro, que Deus abençoe essa família, não sei quem é. A você que está nos ouvindo também em Cachoeiro de Itapemirim, aonde você está, e você ouviu essa palavra. O grupo de irmãos em Cristo, né? O irmão está falando aqui. Então, eu quero dizer o seguinte, esta palavra que o mensageiro trouxe, ela já fez mudança em muitas vidas. Na minha, na do irmão que está aqui, de outros mensageiros. E eu creio no poder de Deus, que quando Jesus subiu, ele falou bem assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Quando ele falou essa fala, ele estava liberando as bênçãos do céu para nós. Mas só ia ter essas bênçãos aqueles que queriam caminhar com ele. Naquele tempo, Jesus estava caminhando com o povo. E muitos brincavam com Jesus. Não levavam Jesus a sério. Muitos duvidavam de Jesus. E tem muitos que duvidam de Jesus até hoje. Tem muitos que estão brincando com Jesus até hoje. As bênçãos não chegam. A vitória não vem. Porque as pessoas ora está aqui, ora está ali. Ora está aqui, ora está ali. O irmão falou uma frase aqui, que se o irmão permitir, eu vou estar ainda, dentro do nosso tempo, eu vou falar. Existem as campanhas cristãs, mas tem muitas pessoas, não estou julgando, mas o Espírito Santo de Deus, eu peço permissão a ele para estar falando. Muitas pessoas só buscam Jesus quando está doente. Só faz campanha quando está precisando de emprego. Só procura igreja quando tem alguém que está morrendo. A partir do momento que você faz esse compromisso e você foi até lá, deveria continuar marchando. Não é vergonha você ir na igreja cristã. Não é vergonha eu estar aqui apresentando um programa e saber que no passado eu fiz muita coisa errada. Mas Jesus veio e foi para mim porque eu era errado. Jesus veio para o irmão, se permitir falar, para o irmão aqui que foi errado no passado. Mas a partir do momento que nós queremos mudar, nós devemos continuar pedindo a Deus para ir mudando nós a cada dia, a cada hora, a cada momento. E não, porque Jesus, a palavra de Deus não se chama assim, não está escrito negócio. A palavra de Deus não está escrito berganha. A palavra de Deus não está assim, permuta. A palavra de Deus não está, eu vou levar vantagem se não está. A palavra de Deus, ela está ali para salvar a minha vida espiritual. Eu creio nisso, o irmão está aqui, pode até me ajudar. Eu creio nisso. E Jesus, ele opera exatamente a partir do momento. Eu sou grato e o irmão agora vai entender o mistério, porque eu estava abrindo o programa. Quando eu falei 15/11/2011. Deus fez a mão de Deus colocou, eu não sou merecedor, pouco menos o meu filho. Mas Deus foi lá e brandou sobre a vida dele. Não podia estar no meio de nós hoje, mas Deus brandou. Deus fez ação.
E a palavra de Deus fala lá em Jó, não sei qual é, porque eu guardo a palavra, não guardo capítulo nem versículo, eu guardo a palavra, que Jó intercedia pelos seus filhos, porque não sabia se ele estava desagradando a Deus. E assim nós vemos fazendo como outros pais fazem, e assim vem fazendo as pessoas. E Deus exatamente intercedeu, não só pela vida do meu filho, mas pelas muitas vidas, como está na minha frente, que Deus intercedeu por essa vida que está na minha frente, que trouxe a palavra para vocês. É porque Deus, a palavra dele fala, eu não vim para os santos, eu não vim para os que estão salvos, eu vim para aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desorientados, aqueles que estão no pecado, aqueles que estão fazendo aquilo que não me agrada, eu vim para eles. Agora, se eles me quiserem, eu vou até eles, eu dou livre-arbítrio para ele escolher. Então Deus age. Se você crê na palavra de Deus, e você tem uma Bíblia na sua casa, e você faz leitura diária dela, não só em cima de um Salmo 91, mas se você ler de Gênesis a Apocalipse, Jesus liberta. Liberta de tudo que o irmão falou aqui. Liberta de tudo que os irmãos, até hoje, são 2 anos e 4 meses. Eu creio que este programa, falando de Jesus, não queremos saber se tem 1000 ouvindo, mas vamos ficar felizes se tiver um que ouviu a palavra que o mensageiro trouxe. Porque talvez esse um que ouviu é aquele que está angustiado, é aquele que está decepcionado, aquele que está triste, aquele que está perdido, aquele que não sabe para onde vai enfiar a cabeça. Mas enfia a cabeça na Bíblia, enfia a cabeça na palavra de Deus, que ali você vai encontrar. Eu quero agradecer ao irmão o mensageiro que hoje exatamente nos atendeu diante que passou o feriado, ok? E nós estávamos exatamente agendados, não diretamente com o mensageiro ao vivo, mas nós estávamos com o mensageiro do Rio de Janeiro, mas é Deus que opera, é Deus que quis que o irmão viesse até aqui para trazer essa palavra para mim, para vocês que estão nos ouvindo de vários lugares do país, de vários lugares do exterior. Liguei o telefone errado, eu estava ligando para uma pessoa e liguei para outra. Liguei 2 vezes, e quando é 2 vezes, porque o Santo Espírito de Deus quer que você convida, como aconteceu com o nosso amigo, irmão José Antônio. Eu sempre trocando o nome, Paulo Sérgio José Antônio, Paulo Sérgio José Antônio, mas Deus queria que a gente convida as pessoas. Eu creio que Deus, ele tem a sua forma de agir, ele tem a sua forma de falar. Nós só temos que ter entendimento e sabedoria, porque é de Deus e o que é do homem. A todos vocês, uma excelente tarde de quarta-feira, que bom início de noite, e que se for da vontade de Deus, a permissão dele, amanhã nós vamos estar aqui com mais um programa Falando de Jesus, recebendo a pastora Ana, lá de Cariacica, para trazer mais uma palavra abençoada, tanto para a minha vida, quanto para a sua vida. Que Deus nos abençoe. E também na sexta-feira, o irmão Simon, ok? De Jardim Tropical, ok? E estamos aguardando ele em nome de Jesus na sexta-feira aqui, ok? A todos vocês, até amanhã, se assim for da vontade de Deus. Queremos estar fazendo não a minha vontade, mas a vontade de Deus, por isso que estamos aqui. Não queremos saber de A, de B, de C, mas queremos que os mensageiros venham até aqui e traz uma rica palavra que serve para a minha vida e serve para a vida de vocês. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.